Então, vamos retomar aí, né, nossas aulas de direito constitucional um pouquinho, né, tem tempos que a gente não tem aula. Eu falei com o Washington assim, se continuar com essa coincidência de tanto feriado na sexta-feira que eu tô aqui, é complicado, né? Vou ter que começar a ter aula no feriado em si, tá? Mas enfim, eu já falei com ele aí que a gente consegue fazer uma reposição também desses feriados nas sextas-feiras aí em outros dias, tá? Mas vamos lá, ó. Nacionalidade, tema importante para qualquer concurso público, tá? Sempre vocês irão encontrar, mas sempre mesmo, questões sobre o artigo 12 e o artigo 13 da Constituição, mas sobretudo o 12. Primeiro pelo seguinte, o artigo 12 fala quem é brasileiro nato e quem é brasileiro naturalizado. Obviamente, as cobranças principais estão aqui, ó, no inciso primeiro. Quais são as regras para a aquisição da nacionalidade brasileira de forma originária? O que é adquirir a nacionalidade brasileira de forma originária? É ser brasileiro nato. Então, quem é brasileiro nato? São brasileiros natos, né? Inciso primeiro, a linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, qual que é a regra geral brasileira? A regra geral é, nasceu no território brasileiro, nasceu na República Federativa do Brasil, brasileiro é. Ah, professor, mas é um haitiano com um angolano, com uma angolana, não tem problema. É um haitiano com uma alemã, não tem problema. Tá? Eu posso ter, né, estrangeiros residindo no Brasil e tendo um filho no Brasil. Nasceu no território brasileiro, brasileirinho é. Ok? Então basta observar o critério preponderante. Qual que é o critério preponderante no Brasil? O critério preponderante é o chamado ius solis. Tá? Então, em regra, nasceu no solo brasileiro, tá? Né, eu tenho a nacionalidade brasileira, é o chamado ius solis. Mas percebam que ele não é o único critério. Ele é o critério preponderante. Porque, mesmo nascendo no Brasil, pode ser que o filho do estrangeiro não seja brasileiro nato. Aí o que vai preponderar é a regra final da linha A, ó, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então imagine o seguinte, o filho do embaixador francês nasceu no Brasil. O filho do embaixador francês é brasileiro nato? Não. O filho do embaixador francês é justamente o quê? Francês. Porque o pai está a serviço da França. Entenderam? Então é isso que vocês têm que observar quando eu falo justamente aí, né? No âmbito da aquisição originária, eu tenho como regra original o ius solis, mas não somente o ius solis, tá? Eu tenho que lembrar que existe um critério funcional também. E o critério funcional diz, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Beleza? Então, artigo 12, inciso 1º, a linha A, bem tranquilo. Nasceu no Brasil, brasileiro é, a não ser que os pais, ou um dos pais, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Tá? Bem, e na linha B? É a regra contrária. Por que na linha B eu tenho a regra contrária? Porque olha só, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então agora tem a seguinte situação, eu tenho um brasileiro que vai para o exterior e tem um filho no exterior. E um detalhe, esse brasileiro está a serviço da República Federativa do Brasil. A criança é brasileira nata. Então agora o filho do embaixador brasileiro em Roma, na Itália, brasileiro nato. O filho do embaixador brasileiro em Tóquio, lá no Japão, brasileiro nato. Tá? Por quê? Porque o pai está a serviço da República Federativa do Brasil. É a regra contrária com relação à linha A. Ok? Então lembrem-se desse detalhezinho aí. E outro detalhe, né, que eles costumam cobrar em concurso, em prova, tá? República Federativa do Brasil. Eu tenho que estar a serviço da União ou eu posso estar a serviço do Estado de Santa Catarina? Posso estar a serviço do Estado. Posso estar a serviço do município de Florianópolis? Posso estar a serviço do município de Florianópolis. Se eu estou no exterior a serviço de qualquer dos entes federativos da República Federativa do Brasil, eu me enquadro na linha B. Então, se eu tiver um filho no exterior, esse filho vai ser justamente um brasileiro nato. Tá? Agora, qual que é a principal questão com relação
né, ao artigo 12, inciso 1º, a linha C. 10, né, entre 10 questões, não estou brincando, exploram o artigo 12, inciso 1º, a linha C. Pelo menos em uma das alternativas, sabe? Pelo menos uma das alternativas vai fazer referência a essa regra. Por quê? Porque na linha C, ninguém está a serviço de ninguém. Então imagina que eu tenho um casal de brasileiros que estejam passeando no exterior, que estejam na Europa. E aí tem um filho, né? Vamos supor que a esposa viajou grávida e tem um filho, por exemplo, no exterior. Qual que é a regra que eu vou aplicar? A regra do inciso 1º, a linha C. Ou então uma outra situação, fui fazer mestrado no exterior. Eu e a minha esposa fomos para o exterior, fomos para a Itália. Qual que é o critério preponderante para a aquisição da nacionalidade na Itália? É territorial ou é sanguíneo? Sanguíneo. Lá, para você ser considerado italiano nato, você tem que ser descendente de italiano. Então, o brasileiro que nasce na Itália é automaticamente italiano? Não. A não ser que ele tenha descendência italiana. Ah, não tem. Fui lá fazer mestrado, estou com a minha esposa lá na Itália, tivemos um filho na Itália. Pergunta, automaticamente, se nenhum dos dois é descendente de italianos, tá? Automaticamente a criança é italiana? Não. Por quê? Porque o critério não é territorial. Mas espera aí, pode ser brasileiro nato? Pode ser. Porque eu tenho que procurar a repartição consular competente. É a regra do inciso 1º, a linha C. Ó. Então são brasileiros natos. C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Entenderam? Então, nasceu no exterior. Para que seja brasileiro nato, o que um dos pais tem que fazer? Procurar o consulado, procurar a embaixada, procurar a repartição consular competente. É como se a repartição consular competente fosse o quê? Um cartório de registro, né, de registro civil de nascimento. Entenderam? Então, procurei o consulado, a criança vai ser brasileira nata. Aí vem a seguinte questão de prova. Os pais não procuraram a repartição consular competente. E aí? É brasileiro nato? Não. Você tem que respeitar a vontade dos pais. O entendimento da Constituição e do ordenamento jurídico brasileiro é, se um dos pais, né, que era brasileiro, ou, né, ambos que eram brasileiros, não procuraram, porque era vontade deles. Não quero que seja brasileiro nato. Ah, mas espera aí, essa pessoa pode vir a ser brasileira nata? Pode. Quando vier para o território brasileiro e atingida a maioridade, que aí ela vai ser capaz, ela consegue suplantar a vontade dos pais, ela optar pela nacionalidade brasileira. Entenderam? Então é a parte final, ó. Tá? Então, ó, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Beleza? Então eu tenho justamente aí essa situação do artigo 12, inciso 1º, a linha C. Tá? Inciso 2º, quem são os brasileiros naturalizados? Tá? Ó, naturalizados, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, quem é originário, né, de um país de língua portuguesa, é muito mais tranquilo de você se tornar um brasileiro naturalizado. Basta ter o quê? 1 ano de residência ininterrupta no Brasil e idoneidade moral. Então, ó, um português, para ele se naturalizar, basta o quê? 1 ano de residência ininterrupta no Brasil e idoneidade moral. Ah, mas a regra é só para os portugueses? Não. É para os países de língua portuguesa. Então eu sou de Angola. Português, língua portuguesa. Tá? 1 ano. Ah, professor, preciso saber todos os países de língua portuguesa? Precisa não. Eles entregam a questão de bandeja no enunciado. Eles falam assim, ó, né? Manuel, né, nascido em Angola, um país de língua portuguesa, entenderam? Ou então, né,
João, nascido em Moçambique, um país de língua portuguesa. Ou fulano, nascido em Guiné-Bissau, um país de língua portuguesa. Sempre vem no enunciado. Um país de língua portuguesa. Aí você tem que lembrar de qual regra? Do artigo 12, inciso 2º, a linha A. Beleza? Então eu tenho essa regra especificamente aí, ó, a ser observada, né? E na linha B? O que eu tenho na linha B? Os demais estrangeiros. E aí qual que é o cuidado que vocês têm que lembrar com relação aos demais estrangeiros? O período não é pequeno para você conseguir a naturalização. Você precisa de pelo menos quanto tempo? 15 anos. Eles adoram colocar 10. Aí todo mundo fala, pô, 10 anos é tempo pra caramba, né? Uma década, né? Deve ser 10. Aí coloca 15, todo mundo acha exagerado. E ninguém marca 15 anos como sendo o período da questão. E percebam que são 15 anos, tá? Então, ó, são brasileiros naturalizados. Podem, né, se naturalizar se quiserem. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Entenderam? Então, ó, 15 anos e não tenha condenação penal. E desde que requeiram, obviamente, a nacionalidade brasileira. Não é automático. Você tem que pedir para deixar de ser estrangeiro e passar a ser um brasileiro naturalizado. Ok? Então, ó, originários de países que falam português. 1 ano. 1 ano ininterrupto, idoneidade moral. Demais estrangeiros. 15 anos. Um argentino, para se naturalizar brasileiro, quanto tempo? 15 anos. Um uruguaio, para se naturalizar brasileiro, quanto tempo? 15 anos. E assim por diante. Beleza? Então, sempre atenção, cuidado com isso aí. Sempre foi questão de prova também, tá? Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Tá? Então, o que eu tenho no parágrafo 1º aqui? Ó? É a chamada regra do português equiparado. Por que eu tenho esse nome, português equiparado? Porque a Constituição cria uma regra de equiparação. No seguinte sentido. Imaginem que lá em Portugal, o governo português atribua direitos aos brasileiros como se os brasileiros lá fossem portugueses naturalizados. Ok? Então, o brasileiro que está lá em Portugal vai ter os mesmos direitos que o português naturalizado. Ou seja, o brasileiro não precisa se naturalizar, não se naturalizou, mas eu tenho essa extensão de direitos. O que o Brasil tem que fazer aqui com os portugueses que aqui estão? Uma regra de reciprocidade. Estender o mesmo direito aos portugueses que aqui estão. Então, se lá em Portugal, o governo português falou assim, ó, os direitos do português naturalizado serão estendidos aos brasileiros. O que o Brasil, em regra, tem que fazer? Os direitos do brasileiro naturalizado serão estendidos aos portugueses. Entenderam? É uma regra de reciprocidade. Vou dar um exemplo específico para vocês entenderem. Tá? Muito se discutindo aí com relação a mais médicos, revalida, não tem essa questão? O que aconteceu na área da odontologia no Brasil e na sua relação com Portugal? Lá em Portugal, Portugal reconheceu o diploma de odontologia brasileiro como se português fosse. Ou seja, se você era formado por uma faculdade, né, de odontologia no Brasil, você precisava fazer o revalida lá em Portugal? Não. Você poderia chegar lá em Portugal e exercer a profissão, porque o governo português vira e fala assim, não, a gente aceita o diploma, né, da odontologia brasileira. E o Brasil não tinha feito. Aí o que o Brasil teve que correr e fazer? Opa, então a gente tem que também dar o mesmo direito. Equiparou. Então, quando eu tenho alguém formado por uma universidade portuguesa em odontologia, chegou no Brasil, precisa fazer o revalida? Revalidar o diploma aqui no Brasil para exercer a odontologia? Não. Porque o brasileiro lá em Portugal não precisa, entenderam? É uma regra de equiparação. E aí, se a gente for olhar, tem N exemplos, N situações onde Portugal concede um direito, o Brasil concede. O Brasil concede um direito a um português, Portugal tem que conceder lá. Tem um tratado.
prevendo reciprocidade entre os dois países, por motivos óbvios, né? Motivos históricos óbvios aí, tá? Então é por isso que eu tenho essa regra do português equiparado. E é um detalhezinho, ó, salvo os casos previstos nesta Constituição. O que significa isso, salvo os casos previstos nessa Constituição? É claro que não vale a equiparação quando for, por exemplo, um cargo privativo de brasileiro nato. Entenderam? Então, aqui, ó, imagina o seguinte, ó, cargo privativo de brasileiro nato, presidente da República, ok? Vira a Constituição portuguesa e fala assim, ó, vamos supor, exemplo, tá? Meramente didático. Em Portugal, um brasileiro pode ser candidato a presidente de Portugal. O Brasil, pela regra do português equiparado, está obrigado a criar a mesma regra? Não tem como, por causa disso aqui, ó, salvo os casos previstos nessa Constituição. E a Constituição prevê que o cargo de presidente e vice-presidente da República é privativo de quem? É privativo de brasileiro nato. Entenderam? Então é só observar essa ressalva, mas na maioria das vezes ela não é cobrada em si. Tá? O mais importante mesmo é entender que existe a regra do português equiparado, uma equiparação. O direito concedido ao brasileiro que está em Portugal, em tese, tem que ser reciprocamente, né, tratado no Brasil, concedido no Brasil para ter essa equiparação, né, entre os dois países. Tá? Parágrafo 2º, ó, uma questão comum em concursos públicos. Tá? A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então vamos lá. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Eu posso ter distinção entre natos e naturalizados? Só a Constituição. Só a Constituição é capaz de dizer e instituir o quê? Diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Porque, ok, a lei não pode, mas quem que pode? A Constituição, ó. Salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, regra geral, não há distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Desculpe. Salvo o quê? Salvo os previstos na Constituição. Exemplo, parágrafo 3º. Entenderam? O parágrafo 3º é exemplo do parágrafo 2º. Porque na hora que a Constituição vira e fala assim, ó, são privativos de brasileiros natos. O que a Constituição está fazendo? Uma diferença entre natos e naturalizados. Entenderam? Então, ó, parágrafo 2º, regra geral. Não há diferença entre brasileiros natos e naturalizados. O único diploma legal que pode instituir diferenças é a Constituição. Exemplo cabal disso, parágrafo 3º. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Tá? Então vejam só, são privativos de brasileiro nato os cargos. 1. De presidente e vice-presidente da República. Então presidente e vice-presidente da República, privativo de brasileiro nato. Depois, presidente da Câmara dos Deputados, privativo de brasileiro nato. Ó, eu sou brasileiro naturalizado. Posso ser deputado federal? Posso. Deputado federal eu posso. Eu não posso ser presidente da Câmara dos Deputados, entenderam? Um brasileiro naturalizado consegue ser deputado federal, mas ele não consegue exercer a presidência da Câmara dos Deputados. O mesmo vale para um senador. Um senador pode ser um brasileiro naturalizado? Pode. Não pode ser a presidente do Senado, ok? E ó, também não posso ter no Supremo. Um brasileiro naturalizado não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O STF tem 11 ministros. São 11 brasileiros natos. Ok? Aqui não é só o presidente, não. Ó. Aqui é o tribunal inteiro. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal são 11 brasileiros natos, porque o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é um cargo privativo de brasileiro nato. Continuando a sequência, carreira diplomática. Sou embaixador da República Federativa do Brasil em Paris, brasileiro nato. Os membros da carreira diplomática, aqueles que entraram, né, para o Itamaraty, fizeram um concurso
para entrar no Itamaraty, para estudar, né, na escola Barão do Rio Branco, fazer a carreira da diplomacia brasileira, tudo brasileiro nato. Requisito do edital. Você tem que ser brasileiro nato para fazer o concurso para a carreira diplomática. Tá? Outro muito comum de prova, ó, oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas é privativo de brasileiro nato. E o soldado? E o cabo? É privativo de brasileiro nato? Não, não é oficial. Entenderam? Então, somente os oficiais das Forças Armadas privativos de brasileiro nato. E, por fim, ó, ministro de Estado da Defesa. Tá? Vocês precisam guardar essa listagem. Parece difícil, mas não é. Porque se a gente observar aqui, ó, boa parte da lista é a ordem de sucessão do presidente da República. O presidente da República viajou. Quem que tem que sentar na cadeirinha interinamente para não deixar o país sem presidente? O vice. Ah, o vice também viajou. Quem que senta na cadeirinha de presidente da República interinamente? O presidente da Câmara. Ah, o presidente da Câmara também foi. É uma comitiva, né? Foi viajar também. Quem que senta na presidência da República? O presidente do Senado. Ah, ele também foi. Quem que senta na cadeirinha? O presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí, como qualquer ministro do Supremo pode ser presidente do Supremo, todos eles precisam ser brasileiros natos. Entenderam? Então é só aplicar a ordem de sucessão do artigo 80 da Constituição. Se você aplicar a ordem de sucessão, você tem do primeiro ao quarto. Aí basta lembrar, além disso, carreira diplomática, os embaixadores, né? Um cônsul, tá? Oficial das Forças Armadas, oficial, e ministro de Estado da Defesa, ok? Então, ó, são cargos privativos de brasileiros natos. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, membros da carreira diplomática, tá? Oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Ah, professor, decorei. Vou acertar todas as questões. Calma lá. Aí vem uma questão que é assim. E o ministro das Relações Exteriores? É privativo ou não de brasileiro nato? Cuidado com o enunciado. E cuidado com a banca. Tem muita banca que é literal, né? Ela copia e cola. Então, assim, ó, de acordo com o disposto na Constituição, são cargos privativos de brasileiros natos. É certo. Aí vem, oficial das Forças Armadas. É. Ah, ministro de Estado da Defesa. É. Presidente da República. É. Ministro das Relações Exteriores. Não. Não está previsto na literalidade da Constituição. Aí vem uma prova CESP para a Polícia Rodoviária Federal, certo e errado, e fala assim, ó, o cargo de ministro das Relações Exteriores é privativo de brasileiro nato. Aí você vai lá e coloca que está errado. Errou, porque é C de correto. Sabe por que o ministro das Relações Exteriores é privativo de brasileiro nato? Olha o raciocínio do Supremo, e é um raciocínio inteligente. Oficial das Forças Armadas não é privativo? Quem que é o chefe dos oficiais das Forças Armadas? O ministro de Estado da Defesa, ok? Se esse aqui é privativo, esse aqui que vai chefiar as Forças Armadas também tem que ser. Espera aí, quem que é o chefe da carreira diplomática? O ministro das Relações Exteriores. Se os membros da carreira diplomática são privativos de brasileiros natos, quem que também tem que ser privativo de brasileiro nato? O chefe da carreira. Quem que é o chefe da carreira? O ministro das Relações Exteriores. Ou seja, no entendimento do Supremo, no entendimento do direito constitucional, o ministro das Relações Exteriores ele está implícito no termo carreira diplomática. Porque a carreira diplomática não é composta apenas por embaixadores, por membros da carreira do Itamaraty. Também tem o seu chefe. E quem é o chefe da carreira diplomática? O ministro das Relações Exteriores. Entenderam? Então depende muito da banca. Quando a banca for muito literal, quando a questão for muito literal, aplica o texto literal da Constituição. Agora, se é uma prova de certo e errado, se é uma prova que cobra o entendimento do direito constitucional,
lembrem-se dessa interpretação que se faz da Constituição, e, ao meu ver, totalmente correta. Faz todo sentido. Se o ministro de Estado da Defesa, que é o chefe do oficial das Forças Armadas, é privativo, o ministro das Relações Exteriores, que é o chefe da carreira diplomática, também tem que ser privativo de brasileiro nato. Beleza? Tá? Então, cuidado com isso aí. Seria, né, um ponto super importante da prova de vocês. Tá? Quem guarda esse parágrafo 3º acerta boa parte das questões de nacionalidade, porque sempre tem também. Sempre tem questão sobre o parágrafo 3º. Vou explicar por quê. Ele perguntou o seguinte: os oficiais, né, das Forças Armadas inclui também, por decorrência, numa interpretação, os oficiais da Polícia Militar? Sim. Sabe por quê? Exatamente. Sabe por quê que o oficial da Polícia Militar tem que ser privativo de brasileiro nato? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares do Exército Brasileiro. Isso significa dizer o seguinte: se o Exército Brasileiro, né, vai à guerra, quem que pode ir à guerra junto com o Exército Brasileiro? A Polícia Militar. Então, quem que pode virar capitão do Exército? O capitão da PM. Quem que pode virar tenente do Exército? O tenente da PM. E assim por diante, entenderam? Então, como eu tenho um oficial da PM podendo ser, numa situação de guerra, um oficial do Exército Brasileiro, logicamente, por decorrência, os oficiais das corporações militares, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, também precisam ser o quê? Também precisam ser brasileiros natos. Só que é muito comum do concurso da PM no Estatuto. Quando você vai lá para o Estatuto, você não tem essa informação? Essa informação está lá no Estatuto como um todo também. Beleza? Tá? Mas tomem cuidado aí, ó. O parágrafo 3º, ele é importante, tá? Então, cuidado com o parágrafo 3º. Oi. A linha sucessória ali, como o senhor fala, uma pergunta de prova, tipo, Sim. A última linha sucessória ali é o ministro do Supremo Tribunal Federal. É o presidente do Supremo. Presidente. É. E na ausência dele, pode ocorrer de um deputado? Não tem como. Não tem? É, o presidente do Supremo que se ausentar do país nessa condição comete crime de responsabilidade. Tá? Imagina o seguinte: o presidente viajou. O vice tem que assumir. Beleza. O vice também foi. Tem um para substituir. Vai o presidente da Câmara. O presidente da Câmara também vai viajar. Vem o presidente do Senado. O presidente do Senado também foi. Sobrou para quem? Para o presidente do Supremo. Esse tem que ficar. Porque se ele não ficar, ele deixa a presidência da República vaga. E isso seria crime de responsabilidade, entendeu? Então ele não tem essa opção. Não. Deputado federal mais votado nunca vai assumir presidência da República. Não existe essa regra. Entendeu? Pode acontecer que um deputado possa assumir? Só se ele for presidente da Câmara. Não, mas eu digo para a pergunta de prova. Não tem como. Não tem como o mais votado. O deputado federal mais votado pode assumir interinamente a presidência da República? Não. A não ser que ele seja presidente da Câmara. Entenderam? Aí, interinamente, ele está na ordem de sucessão. Aqui é interessante o seguinte: quando vocês estiverem estudando esse parágrafo 3º, dá uma olhadinha no artigo 80 da Constituição. O artigo 80 da Constituição é quem cria essa ordem sucessória. E é uma ordem sucessória provisória. Não é no caso de vacância. Porque se der vacância do cargo de presidente e vice-presidente da República, eu tenho eleições. Os 2 primeiros anos, eleições diretas, 90 dias depois de aberta a última vaga. Se é nos 2 últimos anos, eleições indiretas, 30 dias feitas pelo Congresso Nacional. Aí é o 81. O 80 fala da sucessão provisória. O 81 da Constituição fala da hipótese de vacância. Vagaram os cargos, e não só os cargos de presidente e vice. O presidente morreu. Aí a cadeira está amaldiçoada. O vice-presidente morreu também. Vacância. Novas eleições. Se eu estou nos 2 primeiros anos do mandato, eleições gerais. Convoca os eleitores brasileiros como um todo. O eleito completa o mandato. Se é nos 2 últimos anos do mandato presidencial, eleições indiretas pelo Congresso Nacional. Tá? E também o eleito simplesmente completa o mandato do antecessor. Dúvida?
Isso. Fica inelegível para a próxima eleição. Ó, o presidente da Câmara, a pergunta dele é interessante. O presidente da Câmara dos Deputados assumiu interinamente a presidência da República. Ele fica inelegível, tá? Para a próxima eleição, ele não, mas os seus parentes ficam. Os parentes ficam se a sucessão, né, se a substituição for nos 6 meses que antecedem a eleição. A gente vai chegar nessa regra. É o artigo 14, parágrafo 7º. Tá? Ele, em si, presidente da Câmara, não fica inelegível. Tem que sair antes de 6 meses, só que aí é um outro detalhe também. Ou quem os houver, não só sair 6 meses antes, ou quem os houver sucedido. Então, por exemplo, o governador saiu. Raimundo Colombo era governador, desincompatibilizou, né? Renunciou para candidatar ao Senado. Quem que assumiu o governo do estado de Santa Catarina? O vice. Na hora que o vice assume, os parentes do vice não conseguem se candidatar a nada no estado de Santa Catarina. Ah, mas foi uma substituição, professor, em virtude de vacância, mesmo que não fosse. Vamos supor que o governador viajasse os últimos 6 meses antes da eleição. Quem sentar na cadeirinha, os parentes estão todos impedidos de concorrer na eleição, na respectiva eleição. A gente vai ver essa regra. É o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Hoje ainda a gente chega nesse ponto, tá? E vocês vão lembrar exatamente dessa questão aqui, ok? Então, ó, gravaram? Quais são os cargos privativos de brasileiros natos, tá? De brasileiro nato? Então, atenção, sempre foi uma questão importante. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1º, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Gente, questão óbvia. Olha só, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que? Então eu posso perder a nacionalidade brasileira? Posso. Primeira hipótese, eu era estrangeiro, me naturalizei, virei brasileiro naturalizado. Aí vem a Justiça Federal, porque é a sentença judicial, vem o juiz federal e cancela a minha naturalização. Se o juiz cancelou a minha naturalização, sentença, né, judicial, o que acontece? Voltei a ser um estrangeiro. Se eu voltei a ser estrangeiro, eu perdi a nacionalidade brasileira. Entenderam? Então aqui é meio que óbvio. Eu era estrangeiro, me naturalizei, veio o juiz federal e cancelou a minha naturalização. Ora, voltei a ser estrangeiro. Tá? Aí concurso gosta de perguntar, é sentença judicial de quem? De qual justiça? Justiça Federal, é o juiz federal. Está no artigo 109 da Constituição, inciso 10. Você vai lá no artigo 109, inciso 10, eu tenho exatamente essa competência para o juiz federal, julgar as causas referentes à nacionalidade e a estrangeiros também no âmbito do Brasil. Beleza? Mas, ó, é tão óbvio que concurso não cobra. Concurso não gosta dessas coisas muito óbvias. O concurso vem exatamente no inciso 2º. E aqui, ó, está o maior percentual de erro, né, de erros que um candidato comete na matéria nacionalidade. Em regra, todo mundo lembra tudo de nacionalidade. Aí vem uma questão sobre o parágrafo 4º, inciso 2º. Cai na pegadinha da banca examinadora. Como é que você tem que ler a Constituição? Olha só. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 2. Adquirir outra nacionalidade. Ponto. Qual que é a regra geral? A regra geral é o brasileiro, tá, que adquire outra nacionalidade perde a nacionalidade brasileira. Concordam comigo? Ó, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Regra geral. Só que toda regra geral tem as suas exceções. Salvo nos casos de... Ou seja, quando que você não vai perder a nacionalidade brasileira por ter adquirido outra nacionalidade? Então, salvo nos casos de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Gente, uma questão lógica. Por que eu tenho uma questão lógica? Vamos supor que eu tenha descendência alemã. A Alemanha não reconhece, tá,
a pessoas descendentes que estão fora da Alemanha a nacionalidade / cidadania alemã? Dependendo do grau geracional, eu não tenho esse reconhecimento? Que culpa que o brasileiro tem? Eu sou um brasileiro, nascido em Blumenau. Meu avô, minha avó vieram da Alemanha. Ou seja, eu sou 100% praticamente, né, alemão. Minha família toda alemã, tá? Aí acontece, eles vieram, né, lá da Europa, e eu estou no grau geracional onde a Alemanha virou só, não, ele é alemão. Se ele quiser, ele pode ser alemão. Basta você fazer o pedido de reconhecimento. Que culpa você tem? Que culpa que o cidadão de Blumenau tem? Entenderam? Então seria muito injusto com esse cidadão brasileiro ele perder a nacionalidade brasileira porque um outro ordenamento jurídico, porque um outro país o reconhece originariamente como sendo nacional daquele país. Isso é muito comum nos países que têm como critério principal, critério central, o critério o quê? Sanguíneo. Aí é muito comum na questão vocês encontrarem Alemanha, para os descendentes, né, dos alemães, italiano, para o descendente dos italianos, tá? Japonês, tá? Você não perde a nacionalidade brasileira. Esse reconhecimento é de ofício? Não, você tem que pedir. Você tem que se adequar ao procedimento do ordenamento jurídico alemão para ter esse reconhecimento. Você tem que se adequar ao ordenamento jurídico japonês para ter. Você tem que provar que você está no grau geracional e que você quer. É? Sim. Exatamente. Então, assim, ó, mas é que tá, seria muito injusto com o brasileiro. Né? Tipo assim, ó, se o outro país me reconhece originariamente, para que eu vou perder a brasileira? É uma questão de colonização, uma questão de descendência, está muito perto ainda. São laços culturais, né, inequívocos. Só ir em Pomerode, entendeu? Né? Só ir em qualquer cidade italiana de Santa Catarina para você perceber isso claramente. Que culpa você tem de ser descendente de italianos? Que culpa que você tem de ser descendente de alemães, né, ou de japoneses? Não faria sentido a Constituição aplicar a regra geral. Entenderam? Então é por isso que eu tenho a ressalva. Não vou perder a brasileira. Posso ter dupla nacionalidade? Posso. Posso ter tripla? Pode. Quádrupla? Pode. Hã? Ó, imagina o seguinte, tá? O exemplo que eu sempre uso nas aulas, né? Para perder? Não, não tem como perder. Ah, eu não vou perder a brasileira. Vou chegar no ponto que perde. Sim, eu vou chegar no ponto onde... Eu vou dar um exemplo que onde vocês vão entender exatamente quando você perde a nacionalidade brasileira, tá? Mas só voltando aqui, ó. Eu posso ter uma dupla nacionalidade ou / dupla cidadania? Posso. Posso ter tripla, quádrupla? Posso. Eu sempre uso como exemplo, né, de uma forma lúdica aí, o caso da Gisele Bündchen. Tá? É claro que é só didático, tá? Não é o caso real da família dela. Mas para pensar, Gisele Bündchen. Ela é o quê? Descendente de alemães, beleza? A Gisele Bündchen casou com quem? Com Tom Brady, lá nos Estados Unidos, norte-americano. Onde que os filhos da Gisele Bündchen nasceram? Nos Estados Unidos da América. Pergunta de concurso, tá? Os filhos da Gisele Bündchen são automaticamente o quê? Americanos, porque são filhos de um pai americano nascendo em território americano, tá? E além disso são o quê? Brasileiros natos, se a Gisele Bündchen procurar a repartição consular. Então nasceram os filhos da Gisele Bündchen lá em Los Angeles. Ela procurou a repartição consular brasileira, o consulado do Brasil em Los Angeles, e registrou os meninos como se fossem o quê? Brasileiros natos. Só aí eu já arrumei o quê? 2 nacionalidades para os filhos da Gisele Bündchen. São americanos e são brasileiros natos. Peraí, qual que é o sobrenome da Gisele Bündchen mesmo? Bündchen. Dependendo do grau geracional, os filhos dela ainda podem ser o quê? Alemães. Arrumei o quê? A 3ª nacionalidade. Ah, vamos supor que o Tom Brady é descendente de italianos. Arrumei a 4ª nacionalidade para os filhos da Gisele Bündchen. Ah, a mãe do Tom Brady era japonesa. Entendeu? Arrumei a 5ª nacionalidade
para os filhos da Gisele Bündchen, entenderam? Depende da árvore genealógica da sua família. Vai saber a confusão que deu na árvore genealógica, entenderam? Então, que culpa você tem se eu posso ter e me enquadrar em diversos critérios? Eu já tive aluno, muitas vezes, dando essa aula, eu tenho 3 nacionalidades. Muito comum ter 2. Né? 2 é mais comum. Mas, enfim, né? Muitas vezes aparece, eu tenho 3, aí já começa a ser raro. Aí, uma vez eu estava dando aula, tinha umas 280 pessoas no auditório. Aí, uma menina levantou a mão, ela tinha 4. Explicou pra gente as coisas. Era uma bagunça de árvore genealógica que vocês não têm ideia. Tá? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Entenderam? Vai depender da situação em si. Seu soldado tem dupla nacionalidade, sou brasileiro nato. Sim. Tem uma dupla nacionalidade alemã. É isso aí. História uma Segunda Guerra Mundial. Brasil contra a Alemanha. Aí você vai ter que escolher. Ó, a pergunta dele é o seguinte: ele é soldado, é brasileiro nato e é descendente de alemães. E é também alemão, ok? Estoura uma guerra mundial. Brasil versus Alemanha. Você vai escolher. Escolhe a Alemanha. Tô brincando. De ponto de vista de armamento, munição, é melhor estar do lado de lá. A Constituição não fala nada a respeito. É claro que se a gente chegar numa situação dessa, provavelmente uma emenda à Constituição surgiria. Ou algum tipo de situação para regular esse tipo de caso prático. Mas o concurso não vai chegar a tanto. Tá? Mas é só para curiosidade mesmo. E matar a curiosidade das pessoas. Tá? Ok? Entenderam, gente? Então, cuidado aí. Agora, olha só a questão mais importante, que aí vai chegar no caso onde perde. Tá? Olha só. Eu também, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, regra geral, salvo nos casos de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, olha só, eu estou morando em um outro país. O outro país chega assim, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Para você ficar aqui no território, no nosso país, você tem que se naturalizar. Você está optando ou está sendo imposta a naturalização? Imposta. Então você não optou. Você está atendendo a uma imposição, como uma condição, para permanência no território daquele país. Ou então é o seguinte, eu quero trabalhar, eu quero exercer o exercício de direitos civis. Aí vem esse outro país e fala assim, o negócio é o seguinte, para você trabalhar aqui, você tem que se naturalizar. Eu optei ou eu fui obrigado? Fui obrigado. Seria muito injusto eu perder a brasileira. Entenderam? Percebam que você não perde a brasileira quando você não tem culpa. Quando você não opta voluntariamente, mas quando é o quê? Um reconhecimento originário ou uma imposição. Agora, e se eu optar voluntariamente? Aí você perde. Tá? Antes de eu chegar no exemplo que perde, só citar um exemplo da linha B aqui que eu conheço. Pai de uma amiga minha, ele era engenheiro, da Mendes Júnior ou da Andrade Gutierrez, não lembro, uma grande construtora brasileira. E durante muito tempo, principalmente na década de 80 e 90, quando eu tinha lá a ditadura do Saddam Hussein no Iraque, o que o Iraque fazia? Contratava a construtora brasileira para construir rodovia, ponte, palácio, o que vocês imaginarem. Então, boa parte da infraestrutura que existia no Iraque, porque depois veio a guerra e destruiu tudo, mas boa parte da infraestrutura que existia no Iraque tinha sido construída por quê? Por construtoras brasileiras. Aí esse pai dessa amiga minha foi trabalhar no Iraque. E ele foi justamente ser o engenheiro-chefe responsável pelos projetos militares da aeronáutica iraquiana, construir base aérea. Aí o Saddam Hussein virou para ele e falou assim, o negócio é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Você vai construir e conhecer todos os projetos de todas as minhas bases aéreas. Tudo bem, Brasil, construtora, a gente reconhece a excelência da engenharia, sobretudo à época, tá? A gente reconhece, mas tem um detalhe. Para ser o engenheiro-chefe dessa obra, tem que ser iraquiano. Resultado, o que ele fez? Ele se naturalizou. Ele se naturalizou iraquiano e não perdeu a brasileira, porque foi uma imposição.
para ele trabalhar. E trabalhar é exercício de direitos civis. Então, na época, não tinha muito problema, né? Ele foi lá e virou brasileiro e iraquiano. Perdeu a nacionalidade brasileira? Não perdeu. Porque a ditadura do Saddam Hussein impôs a nacionalidade iraquiana para ele trabalhar, para ele exercer direitos civis. É igual ele mesmo brinca. Ele fala assim, ó, hoje é um problema danado, porque todas as vezes que ele vai para os Estados Unidos, para a Disney, até ele explicar esse caso, lá no aeroporto norte-americano, que ele não queria ser iraquiano naturalizado, tá? Os caras já barraram ele, já fizeram revista, já levaram ele para a salinha fechada. Ele falou que já passou por algumas situações assim, realmente vexatórias, só porque é brasileiro e iraquiano naturalizado. E o cara, assim, super pacífico. Nem cara de terrorista ele tem. Mas, enfim, né? Tá lá a nacionalidade iraquiana. É claro que hoje nem tanto, né? Mas imagina na época do Saddam Hussein, imagina na época, né, onde você tinha uma clara inimizade entre os Estados Unidos da América e Iraque, por exemplo. Tá? E tinha problemas na hora que ele viajava para o exterior. Entenderam? Então aqui eu não vou perder. Então vamos lá, professor. Cita um caso em que a pessoa perdeu. Jurisprudência do Supremo. Está caindo direto nos concursos públicos. Tem mais ou menos 1 ano que o Supremo decidiu isso, tá? O que aconteceu? Eu tive uma brasileira, então imagina uma brasileira nata, tá? Estava aqui no Brasil, a brasileira nata, veio um fuzileiro naval norte-americano passar férias no Brasil. Aí cena de novela, né? Se apaixonaram lindamente, aquela coisa, né? Todo aquele love, e aí ela resolveu ir para os Estados Unidos com ele, fuzileiro naval. Chegou lá nos Estados Unidos, casaram, não sei o que, love total. E aí chegou um dado momento, que ela já estava morando lá nos Estados Unidos, que ela, né, tinha um marido americano, fuzileiro naval norte-americano, falou assim, quer saber? Vou me naturalizar norte-americana. E a lei norte-americana facilita, quando você é casado com um militar norte-americano. Aí ela foi lá e optou pela nacionalidade norte-americana. O que aconteceu com a brasileira? Perdeu. Aí, resultado, o relacionamento entrou em crise. E adivinha o que ela fez em uma dada briga? Matou o fuzileiro naval norte-americano. Ou ele fez algo muito errado, entendeu, né? Ou então essa é boa. Essa é faca na bota, né? Para matar um fuzileiro naval norte-americano, tá? Entendeu? Pois é, né? Resultado. Alguém chegou para ela e falou assim, ó, te dá um conselho. Foge para o Brasil. Se você fugir para o Brasil, você é brasileira nata, e estando lá no Brasil, o Brasil não pode te extraditar. Aí ela falou, ó, grande conselho. Pegou e fugiu para o território brasileiro. Chegou aqui no território brasileiro. Aí, os Estados Unidos da América, o governo americano, descobriu que ela tinha vindo para o Brasil, que ela estava no território brasileiro. O que o governo americano pediu para o governo brasileiro? A extradição. Quem que julga a extradição solicitada por Estado estrangeiro? Supremo. O que o Supremo fez? Extraditou. Aí todo mundo falou assim, que absurdo! O Supremo extraditou uma brasileira nata. Não pode ter extradição de brasileira nata. Quem disse que ela era brasileira nata? O que ela fez na hora que ela se naturalizou norte-americana e beijou a bandeira norte-americana? Perdeu a brasileira. Então, aos olhos do ordenamento jurídico brasileiro, o que estava aqui no território brasileiro? Uma brasileira nata ou uma estrangeira? Uma estrangeira. E o que o Supremo fez? Extraditou a estrangeira. Aí ela foi para um estado que não tem pena de morte, tá? Mas está lá, tipo assim, prisão perpétua. Está lá, né, no sistema penitenciário norte-americano. Julgamento, ano passado. Aí foi suficiente para despencar em todos os concursos públicos, né? Porque é um caso prático do parágrafo 4º, né, inciso 2º, e que não se enquadra em nenhuma das duas ressalvas. Você só não perde a nacionalidade brasileira se for reconhecimento originário ou se for o quê? Imposição. Se você simplesmente optar, Pátria Amada Brasil não admite bigamia. Tá? O negócio é monogâmico. Tá? Então a Pátria Amada Brasil só admite se for a namorada antiga, o reconhecimento originário, ou se for uma caso de... Não teve jeito, foi coação.
Entendeu? Então eu tive que optar pela nacionalidade brasileira. Ó, vamos supor que ela não tivesse, no caso que eu contei, vamos supor que ela não tivesse perdido a nacionalidade brasileira. Vamos supor que ela fosse brasileira ainda. Aí o Brasil não poderia extraditar, mas ela cumpriria a pena aqui. Só que ela não cumpriria a prisão perpétua, porque ela seria julgada novamente aqui e cumpriria a pena aqui. E aí de acordo com a execução penal brasileira, e não de acordo com a execução penal norte-americana. Tá? Mas enfim, foi o caso dela? Não foi. Porque ela optou pela nacionalidade norte-americana, perdeu a brasileira. Entenderam? Ah, cuidado com isso aí. Sempre foi questão de prova, sempre vai ser. Ainda mais com esse caso recorrente agora aí, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Artigo 13. O que eu tenho no artigo 13 aqui? Ó? A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Ninguém vai errar isso, né? A língua portuguesa é o vernáculo, né? Ou seja, o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Tá? Só que o que cai mesmo, gente, não é o caput do artigo 13. O que eles cobram é o parágrafo 1º. Quais são os símbolos da República Federativa do Brasil? Bandeira, ninguém erra, né? Hino, também ninguém erra. As armas e o selo nacionais. Aí as pessoas começam a ficar em dúvida. O que são as armas nacionais? Brasão da República. Sabe aquele brasão da República Federativa do Brasil? O sinônimo para o brasão da República são armas nacionais. Não é arma no sentido bélico, entendeu? É no sentido quê? De símbolo. O que identifica algo como sendo da República Federativa do Brasil? O brasão da República. As armas da República. Ah, eu sou policial federal. O que eu mostro? Brasão da República. Eu sou policial rodoviário federal. O que eu mostro? Brasão da República. Já notaram? Que todo servidor federal, principalmente aquele que está numa função de policiamento ou fiscalização, o que ele dá? A carteirada ali, ó, com o brasão da República Federativa do Brasil. Por quê? Porque são as armas, tá? Que demonstram que está a serviço da República Federativa do Brasil. E selo nacionais, obviamente eu não estou falando do selo vendido nos Correios, tá? Não é o selo da correspondência. Selo nacionais aqui é o selo diplomático brasileiro. Todo país tem o seu respectivo selo diplomático. Porque eu não tenho diversas correspondências que são trocadas entre os países, eu tenho uma espécie de correio diplomático. Então, na hora que eu vejo um determinado selo, opa, essa carta aqui é da República Federativa do Brasil. Essa carta aqui é da República Argentina. Essa carta aqui é da Alemanha, entenderam? Então, cada país tem o seu respectivo selo diplomático, que é símbolo do respectivo país. Então é esse selo aqui, ó. Selo nacionais, não no sentido do selo da correspondência, mas o selo, né, da correspondência do dia a dia. É o selo diplomático brasileiro, que mostra que aquele documento é um documento que está tramitando via diplomática e é um documento oficial da República Federativa do Brasil. Entenderam? Então, cuidado aí com o parágrafo 1º. E o parágrafo 2º, professor? Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Então eu posso ter símbolos próprios, tá? Para, né, o estado de Santa Catarina? Posso. Não tem a bandeira de Santa Catarina? Não tem um hino de Santa Catarina? Não tem os símbolos próprios do estado ou do município, de Florianópolis, de Blumenau, e assim vai. Ah, professor, onde que eu encontro cada símbolo? Nas constituições estaduais e nas respectivas leis orgânicas, tá? Então eu vou encontrar justamente aí, né, nos respectivos diplomas legais, beleza? Então vamos lá, ó. Depois de nacionalidade, o que a gente tem que estudar agora para já chegar nessa parte final dos direitos fundamentais, né? Direitos políticos. Aqui é outro ponto importante, principalmente próximo a eleições, como é o caso, a gente acabou de viver um período eleitoral, você tem muito questionamento com referência a direitos políticos. Então, olha só, dos direitos políticos, artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte, o artigo 14, ele está falando de participação do cidadão na nossa democracia.
Porque quando eu falo direitos políticos no sentido de exercício da cidadania. A capacidade de votar, ser votado, a capacidade de participar de um plebiscito, de um referendo, de participar de uma iniciativa popular. Então percebam que aqui eu estou falando da participação do cidadão brasileiro na nossa democracia. Não à toa, qual que é a ordem da Constituição? A Constituição é bem inteligente nesse ponto. O que ela falou primeiro? Ela falou de nacionalidade primeiro ou de direitos políticos primeiro? Nacionalidade. Por que o tema nacionalidade vem antes de direitos políticos? Porque a gente vai ver um dos requisitos para o exercício da cidadania, para o exercício dos direitos políticos no Brasil, é a nacionalidade brasileira. Estrangeiro vota? Estrangeiro pode ser votado? Não. Entenderam? Então é por isso que nacionalidade vem antes. Nacionalidade é uma forma, é um requisito para você exercer cidadania, para você exercer direitos políticos. Tá? Então sempre atenção e cuidado com isso. Tá? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Professor, não é a mesma coisa, não? Direito ao sufrágio não é a mesma coisa que direito ao voto? Não. O direito ao sufrágio é maior. É como se fosse um conjunto maior. O direito ao sufrágio. E o direito ao voto é o quê? Um conjunto menor. Então, o direito ao voto está contido dentro do direito ao sufrágio. Então, tá. O que é direito ao sufrágio? É o direito de você comparecer às urnas. Vai ter uma eleição. Se você quiser, você vai. Se você não quiser, você não vai. Espera aí, professor, o voto é obrigatório. O voto é obrigatório. Mas se você quiser, você não vai. Você pode depois ir lá no cartório eleitoral, pagar a multa, enfim, né? Regularizar a sua situação eleitoral. O direito ao sufrágio é o direito de comparecer. Comparecer para votar, comparecer para justificar na sessão eleitoral. Então é o direito ao sufrágio. Agora, compareci, exerci o meu direito ao sufrágio. Tá? Vou votar. Aí eu vou usar o quê? O direito ao voto. O direito ao voto é instrumento. Ele concretiza a vontade do eleitor. Ele concretiza, né, esse sistema como um todo, o comparecimento e o voto efetivo. Tá? Então o concurso público muitas vezes fala que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. O sufrágio é maior, é o direito que você tem de participar, de comparecer. O voto é um instrumento, onde você vai exercitar ali o seu direito ao voto e votar no candidato, né, ou no partido, dependendo da situação de sua preferência. Beleza? Então são coisas distintas. Tá? Segunda questão de prova aqui comum. Eles perguntam o seguinte: quais são as formas de participação direta do cidadão na democracia brasileira? Tá? Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Plebiscito, referendo e iniciativa popular são formas de participação direta do cidadão brasileiro na democracia brasileira? Sim. São formas de participação direta. Ah, professor, isso significa que a democracia brasileira é uma democracia direta? Não. Nossa democracia é o quê? É uma democracia representativa. Basta lembrar o seguinte, ó, artigo 1º da Constituição, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. O ou diretamente é uma referência clara ao quê? A plebiscito, referendo ou iniciativa popular, entenderam? Mas a nossa democracia, em regra, é uma democracia representativa. Nós somos representados pelos nossos representantes que foram eleitos. Mas isso impede de, em determinadas situações, nós participarmos diretamente? Não. Eu posso ter um plebiscito, eu posso ter um referendo, eu posso ter uma iniciativa popular. É por isso que alguns doutrinadores falam o seguinte, ó, a democracia brasileira, na verdade, ela não é representativa, ela é semidireta. Existe esse conceito, tá? Por que ela seria semidireta? Porque você escolhe representantes, mas você também pode participar diretamente. Só que não é o entendimento majoritário. Se perguntarem isso, qual que é a democracia brasileira, vocês vão responder. A resposta técnica mais correta é a seguinte, ó. A democracia brasileira é uma democracia
representativa, com alguns institutos de participação direta. Quais são esses alguns institutos de participação direta? Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Tranquilo? Então tá. Aí vem o concurso e pergunta. E qual que é a diferença então do plebiscito e do referendo? Plebiscito, a consulta é prévia. Eu primeiro consulto a população, para depois votar um projeto de lei de acordo com a vontade da população. Exemplo que está no próprio texto da Constituição. Eu posso criar um novo estado no Brasil? Posso. Eu vou pegar o território de um determinado estado e vou desmembrar o território daquele determinado estado. Colocar um caso que aconteceu recentemente, né? Nós tivemos uma proposta de criação de novos estados utilizando o território do atual estado do Pará. Então, qual que era a proposta? Ao invés do Pará ser simplesmente Pará, o Pará ia ser desmembrado para formar 2 novos estados. Você ia ter o estado de Tapajós, pegando ali, sobretudo, né, o sul do Pará, e eu ia ter o estado de Carajás, pegando o leste do Pará ali, na sua divisa com o Maranhão. Então, hoje, quando você olha o mapa do Brasil, é só o quê? Pará. Mas teve uma proposta para você pegar parte do território do estado do Pará, desmembrar e formar o estado de Tapajós. Desmembrar e formar o estado de Carajás. Isso pode acontecer? Pode. Mas antes de acontecer, antes de você votar no Congresso Nacional uma lei complementar que pode criar os novos estados, o que precisa ocorrer? Um plebiscito para ouvir a população diretamente interessada. Então, o que aconteceu? Foi convocado um plebiscito. E os eleitores do Pará foram chamados às urnas para dizer: sim, concordamos com o início do procedimento, ou não, não concordamos. Pergunta: chamaram só os eleitores de Tapajós e Carajás ou todo mundo? Todo mundo. Chamaram todos os eleitores do Pará, né, como um todo. Aí o que aconteceu? Qual foi o resultado? Não. Os eleitores, de uma maneira, falaram assim: não queremos a criação de novos estados. O que aconteceu com o pedido e com o procedimento? Foi arquivado. Entenderam? Então, o plebiscito é consulta prévia. Ou a população fala sim, ou a população fala não. Falou não, acabou. Falou sim, começa a tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional. Entenderam? Ou na Assembleia Legislativa, dependendo da situação, ou na Câmara Municipal. Os estados do Sul? Ó, não tem como. Eu poderia ter um plebiscito, olha só. Você tem que lembrar o seguinte, ó, isso já é um argumento de prova, inclusive, tá? A gente tem aí o movimento O Sul é Meu País, não tem? Aí eu tenho aqui o estado do Paraná, ok? Isso aqui, né, é Santa Catarina, e aqui eu tenho o Rio Grande do Sul. Então, qual que é a proposta do movimento, tá? O Sul é Meu País. Que você tenha justamente, né, a separação do Sul do restante do Brasil. Não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque uma federação, e nós vivemos em uma federação, qualquer federação tem como característica essencial ser uma reunião, uma união indissolúvel entre estados e Distrito Federal. Se é indissolúvel, não tem como separar. Ah, mas peraí, professor, vamos puxar um plebiscito, e vamos ver qual que é a vontade da população, porque todo poder emana do povo. Ok, todo poder emana do povo, mas eu precisaria justamente de uma emenda à Constituição, permitindo esse tipo de situação, porque eu teria que passar por cima do princípio da federação que impede a secessão, que impede essa separação. Aí qual que é o detalhe? É cláusula pétrea da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu não posso ter emenda à Constituição tendente a abolir, tá, a Federação Brasileira.
artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º. Em resumo, não tem nem como tramitar. Não tem nem como eu convocar o plebiscito. Porque o plebiscito seria, na sua origem, o quê? Um plebiscito inconstitucional. Eu não posso ter uma emenda à Constituição que venha a suprimir ou prejudicar a federação. Ainda mais uma que venha a prejudicar a principal característica de uma federação, que é a indissolubilidade. Não tem como separar. Agora, se o Brasil não fosse uma federação, poderia. Se o Brasil fosse, por exemplo, uma confederação, na confederação pode. Na confederação você tem essa liberdade maior para os entes confederados, coisa que não existe na federação. Na federação eu não tenho o direito de secessão. Tanto é que, historicamente, sempre que um ente federado tenta se separar de uma federação, o que isso gera na prática? Guerra civil. E uma guerra de secessão. Qual que é o nome da Revolução Americana? Guerra de secessão, porque os estados do Sul queriam se separar dos demais estados da Federação Norte-Americana. Guerra Civil Americana, também chamada de Guerra de Secessão. Por que é chamada de Guerra de Secessão? Porque os estados do Sul, dos Estados Unidos no caso, queriam se separar dos estados do Norte, né, do país. Eclodiu a guerra, e aí as forças da União, que são as forças do Norte, ganharam a guerra. Resultado, os Estados Unidos são os Estados Unidos da América que nós conhecemos hoje, e é uma federação composta por confederação. O Canadá se aproxima muito de uma confederação. Tanto é que vira e mexe, tecnicamente não é, tá? Mas assim, hoje na prática não existiria nenhum. O Canadá se aproximaria, mas não é também. Mas qual que é a diferença lá no Canadá? De tempos em tempos, você pode ter as províncias canadenses convocando o plebiscito para saber se quer continuar no Canadá ou se quer se separar do Canadá. É igual a Escócia, no âmbito da Inglaterra, no âmbito do Reino Unido. De tempos em tempos também você poderia ter a Escócia se separando do Reino Unido, tá? Aí você teria um plebiscito, ok? Então, lembrem-se que em determinadas situações, tendo em vista determinados formatos constitucionais, você poderia ter. Não é o caso brasileiro. O que impede no Brasil? É o que poderia acontecer no País Basco, na Espanha também. Agora, por que aqui no Brasil não tem como? Por causa disso aqui, ó. Além de ser artigo 1º da Constituição, uma união indissolúvel, não está lá de todo tamanho? Indissolúvel. Algo indissolúvel tem como se separar? Não tem como. Além de ter essa interpretação do próprio artigo 1º, eu tenho o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º. Então não tem jeito de você realmente se separar democraticamente. Você pode se separar através do quê? De uma guerra civil. Só que não vai dar certo. Para que isso? Nós estamos num mundo de integração. Não estamos num mundo de separação. A gente tem que integrar. Eu morei na fronteira durante muito tempo, lá em Dionísio Cerqueira, muito tempo, 3 anos, né? Mas tudo bem. Eu vi claramente a diferença entre uma fronteira não integrada e uma fronteira integrada. Quando eu cheguei em Dionísio Cerqueira, praticamente quando eu cheguei, não tinha todos os parques que lá tem hoje, porque lá é praticamente uma cidade só hoje. Você pega Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, Barracão, no Paraná, e Bernardo de Irigoyen, na Argentina. É como se fosse uma cidade só. Por quê? Porque por volta ali de 2011 e 2012, eles resolveram abolir a fronteira, fisicamente falando, que era um monte de mato que você tinha lá, pessoal atravessando com botijão, aquelas coisas, né? E criaram um parque. E é um parque onde você tem lá 3, 4 laguinhos. E ao redor do parque, uma pista de Cooper, inclusive. Para você fazer atletismo, tranquilo, tá? Corria lá direto, né? Eu falo assim, ó, ninguém ganha em quilômetros internacionais do maratonista aqui, tô brincando. Entendeu? Mas por que eu sempre né, tenho mais quilômetros internacionais que qualquer corredor brasileiro? Por quê? Porque todo dia que eu corria metade no Brasil e metade, né, na Argentina. Como eu corria pelo menos umas 3, 4 vezes por semana e corria uns 15 quilômetros, então eu tenho aí a cada corrida durante 3 anos, entendeu? Dá pra falar, ó, eu sou o maratonista, né, não maratonista, né, porque não era maratona,
mas eu sou o corredor brasileiro com mais quilômetros internacionais de vantagem. Entendeu? Mas enfim, né? Então o que acontece? Você ia lá, você via claramente a diferença. Antes era um matagal danado, você tinha problema de crime, de assalto, né? Ladrão argentino entrava nas casas brasileiras, fugia para a Argentina. O contrário era verdadeiro também. Brasileiro ia lá, fugia. Bastava entrar no matagal da fronteira e todo mundo se perdia ali. Tá? Aí resultado, construíram, integraram. Você chega lá, tem show, tem pista, todo mundo, as 3 cidades, todo mundo virou tipo a praça das 3 cidades. Todo mundo se encontra lá. Na hora onde todo mundo se encontra, você tem o quê? Integração. Na hora que você tem integração, favorece o quê? O comércio. Na hora que favorece o comércio, favorece o quê? Legalização, fiscalização, controle. Então, quer controlar uma fronteira? Integra a fronteira. É sair construindo muro por aí. Tá? Construir muro não integra nada. Construir muro separa. E separar e construir muro gera ódio, gera discriminação, não dá certo. O negócio é você integrar. Aí, resultado lá também, né? Esse exemplo que eu conheço municipal. Você tem o consórcio intermunicipal da fronteira, onde os 3 municípios recebem recursos do Brasil e da Argentina. Pergunta se tem hospital? Tem. Pergunta se tem saneamento básico na cidade quase que inteira, pelo menos na área urbana. Tem. Por quê? Porque os 3 municípios perceberam o seguinte, ó, para que a gente vai ficar atuando de forma separada? Dionísio, você busca dinheiro no estado de Santa Catarina. Barracão, você pega dinheiro aonde? Você pega dinheiro, né, no Paraná. Bernardo de Irigoyen, você pega dinheiro na província de Misiones, que lá na Argentina não é estado, é província, mas é como se fosse o estado de Misiones. Então só aí já tem 3 estados financiando o quê? O mesmo lugar. Não bastasse isso, quem que financia e coloca dinheiro também? A União, a República Federativa do Brasil e a Argentina. Você vai olhar, claro que tem muita cidade bem melhor do que a região lá ainda, mas se você olha proporcionalmente os indicadores socioeconômicos da região, o que aconteceu com os indicadores socioeconômicos da região depois que integrou? Todos melhoraram. Porque é recurso chegando, é integração chegando. Então o ideal é você integrar, não é você combater essa integração, pelo contrário. Combater a integração só gera mais dificuldade para o comércio, para o capitalismo. Você quer ter florescimento do capitalismo, você tem que ter integração e não separação. Tá? Então é por isso que eu falo, essa coisa dos estados do sul separar é um movimento. Tem gente que ainda prega esse tipo de movimento. Já tentou, gente. Não já tentou? Século XIX? Não aconteceu? Deu certo? Não deu. Então a gente está numa outra era. Vamos integrar. Quanto mais integrado o país for, melhor vai ser. Quanto mais integrados os países da América do Sul forem, melhor vai ser. Quanto mais integrados os países da União Europeia forem, melhor vai ser. E assim por diante. Porque todo mundo, no fundo, é o quê? Todo mundo, no fundo, é ser humano. Cada um pode ter a sua tradição, a sua cultura, a sua nacionalidade. Você tem que preservar. Mas a gente vive hoje num mundo onde o meu celular é o mesmo celular do japonês. Né? Onde o tênis de um é o mesmo tênis do outro. E assim por diante. Não faz mais sentido você ficar erigindo barreiras. Sabe? Não tem. Você tem que ter integração. Aí eu fico vendo aí esse monte de teórico de 5ª categoria, de esquina, que está no YouTube, pregando, né, o não globalismo, pregando justamente o quê? Barreiras, muros e coisas do tipo, esse nacionalismo exagerado. Nacionalismo é bom, mas é quando é na medida certa e em coisas que precisam ser realmente defendidas do ponto de vista nacional. Cultura nacional tem que ser defendida? Tem. Outros aspectos têm que ser defendidos? Agora, eu não posso sair por aí, né, edificando muros, propondo a edificação de muros. Pelo contrário, a Constituição brasileira é totalmente contrária a isso. Tanto é que lá nas relações internacionais, o que a gente viu? No artigo 4º da Constituição, parágrafo único, que o Brasil buscará a integração política, social, econômica, cultural dos povos da América Latina. Significa que a gente vai deixar de ser Brasil e vai tudo virar um país só? Não. Significa que eu vou construir uma pista de atletismo entre 2 municípios vizinhos de países e integrar, de modo que se eu sou cidadão de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, Brasil, posso ir para a Argentina, para o supermercado na Argentina, simplesmente mostrando a minha identidade.
Isso é integração o quê? Política. Na hora que você faz isso, você tem também integração econômica. Na hora que você tem econômica, você tem integração cultural. Na hora que você tem a cultural, você também tem a social. Vai em Dionísio Cerqueira, no finalzinho da tarde, para vocês verem. Está todo mundo tomando chimarrão ao redor da fronteira. Os argentinos tomando tererê do lado de lá, entendeu? E os brasileiros do Paraná e de Santa Catarina tomando chimarrão do lado de cá. E todo mundo andando de bicicleta, correndo, num ambiente total de integração. Tá? Não à toa, o que aconteceu com o tráfico lá na região? Praticamente deixou de existir. Sabe qual que é o tráfico que tem lá hoje? Tráfico de alfajor, tráfico de vinho, contrabandista de picanha. Eu confesso, eu já fui contrabandista de picanha. Tá? Entrava lá, comprava picanha e não podia. Porque você sabe que contrabando é entrar com produto proibido, né? E não podia entrar com picanha argentina dentro do Brasil. Eu ia lá, comprava picanha e contrabandeava para o Brasil. Já prescreveu, tá? Não, mas enfim, né? Então eu tenho aí essa situação. Já prescreveu. Ninguém pode me acusar de ser um contrabandista de picanha, tá? Mas era bom. R$10 o quilo da picanha. Sensacional, cara. Não, sensacional. Picanha top, assim. Sabe aquele boizinho que fica lá, né? Na vazante e na jusante do Rio Paraná, na Argentina, comendo aquele capim verdinho. Ele não, mal faz esforço, você fica lá. Entendeu? Sabe? Não precisa andar só engordando. Aí você pega aquela carne suculenta, cara. Aquela carne marmorizada, assim, ó. Oh, deu fome agora. Entendeu? Sabe? Na minha época eu ainda peguei a cerveja a R$1 o litro. Era R$1 o litro da Budweiser, da Quilmes, né? Ou então da Brahma Argentina. E o litro da Patagônia era R$4. A gente ostentava, cara. Era picanha argentina e Patagônia no churrasco. Sabe? Só para ostentar. Patagônia de trigo ainda, de 1 litro. Entendeu? Era sensacional. É aquela história, gente. Tem hora que ir para o interior vale a pena. A questão do custo de vida. Seu salário aparece pra caramba numa região como essa. Aqui aparece tanto? Não aparece. Né? Sem contar o trânsito, né? Mas enfim, esse é um outro detalhe. Entendeu? Bem, entenderam aqui, ó? Artigo 14, ó. Formas de participação direta, plebiscito. Segunda forma de participação direta, referendo. O que eu tenho no âmbito do referendo? Referendo é a consulta posterior, beleza? Plebiscito, consulta anterior. Referendo, consulta posterior. Vou dar um exemplo. Tá? Vamos permitir o porte de arma no Brasil. Não é essa a proposta não, tá? A proposta é facilitar a posse e não facilitar o porte. Mas vamos exagerar. Vai ser permitido o porte de armas no Brasil. Né? Aquele que tiver um mínimo de condição, né, psíquica, de treinamento, pode portar uma arma de fogo no Brasil. Vocês concordam comigo que é uma mudança de hábito muito drástica e que pode gerar consequências absurdas? Sinceramente, antes do Congresso Nacional votar qualquer tipo de emenda à Constituição nesse sentido, ou qualquer tipo de alteração legal nesse sentido, tá? Pode até votar, mas depois tem que fazer o quê? Um referendo. Perguntar para a população. População, concorda ou não? Concorda, sim, beleza. Todo mundo com a arma na cintura. A R15 nas costas. Entendeu? Mas enfim, né? Não concorda, beleza. A população foi lá e controlou o exagero que foi cometido pelo Poder Legislativo. Por que a população pode ir lá e controlar esse exagero, ou referendar o exagero? Porque todo o poder emana do povo. Ou seja, o que justifica o plebiscito e o referendo é exatamente isso. Todo o poder emana do povo, forma de participação direta. Tivemos, né? Lembram do Estatuto do Desarmamento? Né? Ainda em vigor? Mas se você tinha um artigo do Estatuto do Desarmamento que previa a proibição da comercialização de armas de fogo no Brasil. Então, as armas de fogo no Brasil já estiveram muito próximas de terem a sua comercialização o quê? Proibida. Só que aí o que colocaram no artigo? Que essa proibição estaria sujeita a um referendo. Foi o referendo do Estatuto do Desarmamento, onde a população brasileira era chamada a concordar com a proibição ou discordar da proibição. O que a população brasileira falou? Não, mantenha-se o comércio de armas de fogo no Brasil. Não vamos proibir. Beleza, referendou, acabou. Todo poder emana do povo. Beleza? Então, plebiscito, consulta prévia. Referendo, consulta posterior. E iniciativa popular, professor? Iniciativa popular é o seguinte: a população brasileira
pode dar início ao processo legislativo? Pode encaminhar um projeto de lei para a Câmara dos Deputados? Pode. Então, iniciativa popular é você provocar o poder legislativo. É a população sendo autora de um projeto de lei. Detalhe de prova, tem iniciativa popular não apenas no Congresso, junto à Câmara dos Deputados, mas eu tenho também iniciativa popular nas Assembleias Legislativas. E posso ter também iniciativa popular nas câmaras municipais? Posso. Qual que é o percentual mínimo de eleitores no município, para você ter iniciativa popular no município? 5%. Então nós, eleitores de Florianópolis, podemos dar origem, sermos autores de um projeto de lei junto à Câmara Municipal de Florianópolis? Podemos. Se eu conseguir reunir quantos por cento de assinatura dos eleitores de Floripa? 5%. Coletou lá 5% com o número do título de eleitor, entra com um projeto de iniciativa popular. Beleza? Então, ó, tem iniciativa popular junto à Câmara Municipal? Tem. Tem iniciativa popular junto à Assembleia Legislativa? Tem. Ah, qual que é a regra da Assembleia, professor? Depende de cada Constituição estadual. Tem iniciativa popular junto ao Congresso Nacional, especificamente à Câmara dos Deputados, que é onde que começa a tramitação de um projeto de lei de iniciativa popular? Sim. Aí é 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com pelo menos 0,3% dos eleitores de cada um deles. É o artigo 61, parágrafo 2º. É uma regra de processo legislativo, a iniciativa popular no âmbito da Constituição Federal, no âmbito, né, do Congresso Nacional. Mas perceberam? Também é forma de participação direta. Questão de prova, PRF-CESP, certo e errado? Ou INSS, CESP, certo e errado? Vem o CESP e fala assim, ó, pode ter iniciativa popular de emenda à Constituição? Não pode. Não existe iniciativa popular de PEC, de proposta de emenda à Constituição. Iniciativa popular é só para projeto de lei, tá? Não tem iniciativa popular de PEC. Onde que está isso, professor? Se vocês forem no artigo 60 da Constituição, que fala a respeito da tramitação da PEC, eu estou falando do inciso 1º, 2º e 3º. Lá no inciso 1º, 2º e 3º, você tem quem pode encaminhar uma PEC. Presidente da República, 1/3 da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado Federal e mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se internamente cada uma delas por maioria simples. Ou seja, não tem povo. O povo não pode dar origem a uma emenda à Constituição. Iniciativa popular é apenas de projeto de lei. Basta interpretar o 14, inciso 3º, junto com o 60, inciso 1º, 2º e 3º. Beleza? É claro que, gente, que no concurso do DEAP, no concurso da PM, eles não vão nem passar perto. Agora, concurso da Polícia Rodoviária Federal, concurso do INSS, concurso do TRE de Santa Catarina, concurso, né? Outros concursos que são mais, que cobram um pouquinho mais a matéria, eles tendem a cobrar, né? Podem cobrar esse tipo de situação. Beleza? Então a gente tem aí essa questão do artigo 14, inciso 1º, 2º e 3º. Parágrafo 1º, só para a gente finalizar aqui e a gente partir para o nosso intervalo. O 1º e o 2º. Ó. Parágrafo 1º, ninguém erra. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. O voto é obrigatório no Brasil? É. Para os maiores de 18 anos. Beleza? E aí o seguinte, facultativos para os analfabetos. Analfabeto, se quiser, pode votar? Pode. Agora, analfabeto pode ser votado? Não. O analfabeto vota, se ele quiser, mas ele não pode ser candidato. Ele não pode ser votado. Ele tem capacidade eleitoral ativa. O que é capacidade eleitoral ativa? A capacidade que você tem para votar, mas não tem capacidade eleitoral passiva, ou seja, para ser votado. Beleza? Então, isso vale para o analfabeto. Os maiores de 70 anos podem votar se quiser? Podem. Podem se candidatar? Podem também, a não ser que seja analfabeto. Mas perceba o seguinte, maior de 70 é facultado o voto. Então, eles adoram mudar de 70 para 60. Falar que aos idosos, quanto que você é idoso no Brasil? 60. Né? Aos idosos é facultado o voto.
Aos idosos? Aos maiores de 70. Ok? E não a todos os idosos. Então, cuidado com esse detalhe. E também é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Os adolescentes, entre 16 e 18 anos. O voto é o quê? O alistamento eleitoral e o voto são o quê? Facultativo. Beleza? Então, com isso aqui, ó, parágrafo 1º, em regra, as pessoas não erram. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores. Gente, alistar como eleitor é o quê? Tirar o título de eleitor. Quando eu vou no cartório eleitoral e tiro o meu título de eleitor, eu me alistei enquanto eleitor. Sou mais um eleitor brasileiro. Então, quem que não consegue tirar título de eleitor? Não podem tirar título de eleitor, não podem alistar-se como eleitores. Os estrangeiros, estrangeiro nem vota, nem é votado, e os conscritos durante o serviço militar obrigatório. Ó. E, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Imagine o seguinte, eu sou um jovem de 18 anos e fui obrigado a servir o Exército Brasileiro. Serviço militar obrigatório. Ah, eu não tinha tirado meu título de eleitor antes, que eu poderia ter tirado, né? Ou mesmo que tivesse, o que acontece com o meu título enquanto eu estou no serviço militar obrigatório? Fica suspenso. Então, quem está em conscrição, em serviço militar obrigatório, está sem sua condição de elegibilidade, sua condição de voto, ou seja, está numa situação de não poder alistar-se enquanto eleitor, ou seja, ele é um inalistável. Quem são os inalistáveis? Inalistáveis são os conscritos, aqueles que estão em serviço militar obrigatório, e os estrangeiros. Beleza? Então a gente tem aí essas características, tá? Vamos fazer o nosso intervalo aqui, ó, e aí a gente volta com o parágrafo 3º, que é um parágrafo importante em termos de direitos políticos aí. Beleza? Então daqui a pouquinho a gente volta aí.